Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Convertei-nos, diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que tenho procurado figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Vocês podem se acomodar, por favor. Celebramos hoje o 3º domingo da Quaresma. Existe ainda aqui tão presente hoje na liturgia, ouvimos inúmeras vezes da boca de Jesus: é necessário a nossa conversão, é necessária a mudança da nossa vida, é para o nosso bem, não é uma cobrança, é uma insistência. E eu já disse na quarta-feira de cinzas, indicava a necessidade, e tenho afirmado nos outros domingos, que essa conversão é algo que acontece na mudança da nossa mentalidade. É necessário pensar de um jeito novo, segundo o Evangelho, não segundo as regras e as normas e as exigências do mundo. Hoje é o grande problema da nossa vida, a gente querer que o Evangelho e que a nossa vida cristã seja adequada às regras que o mundo oferece por aí. Mas na casa de Jesus, ninguém faz aquilo que quer. Na casa de Jesus se faz aquilo que Ele manda, nem mais e nem menos. Isso também indica a necessidade da nossa conversão. Senão a gente não entra no foco, no prisma daquilo que Jesus está oferecendo e dizendo para nós. Se não entra por um ouvido, sai pelo outro.
Senão o jejum, a oração, a penitência que nós estamos fazendo, de que adiantará se as práticas externas não nos colocar, não nos confrontar com a vida e nos fazer pensar como Deus pensa? Seria inútil, seria em vão. Não é isso que a gente quer. Queremos chegar nessa Páscoa, ao menos com alguma coisa, que seja uma apenas, renovada, transformada, revigorada, pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela penitência. O Papa Bento XVI, ele falava dessa conversão, dessa necessidade de conversão, como um ato de beleza. É uma beleza, tem beleza nessa mudança, porque nos tornamos melhores. E vou sempre insistir, e consequentemente faremos da vida do outro uma vida melhor. Faremos consequentemente do ambiente, da sociedade, do lugar onde a gente vive um lugar melhor, porque seremos pessoas melhores. Tudo que estará ao nosso redor será melhor, porque nós vamos fazer tudo melhor, né? Tudo será impregnado dessa beleza do Evangelho, que realmente faz de nós testemunhas do verdadeiro plano de Deus. Durante toda esse período de Quaresma, lançando mão de todos os artifícios e armas que a gente possa ter, nós não podemos nos esquecer que essa conversão, né, ela vai além das aparências, ela vai no profundo da nossa vida, né? É algo que cala no profundo da nossa existência. Por isso Deus disse para Moisés que Ele é. Quem Deus é? Ego sum, eu sou. Talvez hoje nós pudéssemos perguntar: e eu? Quem eu sou? O que eu sou? O que eu trago de bom, de maravilhoso na minha vida, né? Quem eu sou? Qual é a minha finalidade, a minha função? O que a minha existência tem contribuído para a existência do outro? Como é que a minha existência tem contribuído para que a justiça e o direito aconteça, por exemplo, dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa própria comunidade? Eu sou. O que eu sou? O que Deus pensa de mim naquilo que Ele é? Fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Se somos a imagem e semelhança dEle, Ele diz que Ele é, eu tenho que ser aquilo que Ele é, nada mais, nada menos. Talvez seja essa a verdadeira conversão, né? Me tornar mais divino na minha humanidade, participar de tal forma da divindade dEle, que nessa mistura semanal e eucarística, eu me torne também para o mundo a expressão daquilo que Ele é. Talvez seja esse o nosso grande desafio, né? São palavras lindas, maravilhosas, mas eu sei que depois, na hora de viver tudo isso, a gente vai descobrir como é que a porca torce o rabo, né? Não é tão simples assim, não é? É lindo, maravilhoso, realmente é uma utopia teológica, mas vai exigir o esforço nosso. Por isso exige conversão, por isso exige algo de nós. Então esse tempo quaresmal, que está nos levando aí a essa busca de mudança e de conversão, é também o tempo, a necessidade, né? Nos coloca aí diante da necessidade de refletir. A necessidade hoje, a conversão também é a necessidade hoje de fugir das curiosidades. Às vezes por curiosidade, acontece alguma coisa na vida de alguém, mas a gente quer saber o que foi, como é que foi, não é? Tem um negócio assim, um bichinho que chama curiosidade, uma mania de querer enfiar o nariz na vida dos outros, né? Para saber o que está acontecendo, aí vira um angu de caroço. Necessidade de conversão nas atitudes e comportamentos, no respeito à vida do outro, né? Eu me converto a ponto de respeitar e manter a devida distância, respeitosa, diante da vida das pessoas, em vez de ficar aí nesse mundo de curiosidades, né? É uma conversão que, quando me aproximo de alguém, eu me aproximo em busca de viver a caridade. Se eu posso contribuir
ajudar, socorrer, sustentar. E realmente caridade, por exemplo, a gente poderia viver com tantas pessoas enfermas que estão em casa, que precisam da presença da gente, né? Estar ali. Não posso fazer nada, mas eu estou presente. Tem alguém sofrendo. Eu me aproximo não por curiosidade, mas por caridade, para sustentar, para fazer alguma coisa de útil, que realmente enobreça a vida do outro, porque isso vai enobrecer a nossa vida em primeiro lugar. Toda vez que a gente se aproximar de alguém, por amor verdadeiro e por caridade, é a nossa vida que acaba sendo enriquecida. É a gente que acaba ganhando, né? A gente se enriquece dando, oferecendo, distribuindo. Precisamos de conversão nesse sentido também, né? Porque o jejum e a oração, ela se transforma em caridade, se transforma em amor concreto, verdadeiro. Então aproveitemos realmente desse ano, dessa quaresma, desse ano, desse tempo. Agora é hoje, né, que Deus está falando conosco, falando aquilo que Ele é, e mostrando para nós aquilo que nós temos que ser. É oportunidade de nós aprofundarmos a nossa vida no mistério de Deus. Por isso a gente vai rezar mais, por isso a gente vai fazer jejum, a gente vai procurar, mas aonde eu preciso realmente aprofundar, qual o caminho que eu vou usar para esse aprofundamento nas coisas de Deus. Para esse aprofundamento nas coisas de Deus acontecer na minha vida, eu vou precisar primeiro me distanciar das coisas minhas e das coisas do mundo, né? A gente vai ter que fazer aí uma limpeza, uma poda, uma purificação nas atitudes, comportamentos para a gente poder dar espaço para Deus na vida da gente. E vocês sabem que o Moisés, que é o exemplo hoje da primeira leitura, vocês sabem que ele não estava ali cuidando do rebanho de Jetro, que era o sogro dele, de muita boa vontade. Ele estava fugindo do Egito, né? Tinha uma sentença de morte para ele no Egito. Ele era uma pessoa importante, estava ali fazendo o papel de pastor, ainda cuidando das ovelhas que era do sogro. Não devia ser uma situação muito agradável, hein? Que a gente pode replicar essa situação, às vezes até nos nossos ambientes familiares, né? Sogro, sogra, nora, genro. De vez em quando tem uns caroços meio amargo, uns relacionamentos não muito felizes, né? Tem aí umas brigas, umas confusões, casa de herança, casa daqui, ciúme dali, um filho de lá. Vocês devem entender um pouco dessas coisas, né? Eu escuto de vez em quando aí uns divérbios. Então imagina o Moisés nessa situação. Não devia ser um momento muito agradável, né? Mas um momento talvez de humilhação, um momento de infortúnio, talvez até um sentimento de falimento, né? Um alto funcionário do faraó que virou cuidador de cabra. Não deve ter sido uma experiência muito boa, mas nessa experiência amarga, humilhante, talvez o Moisés tenha tido a oportunidade de quebrar o coração dele, né? Partir o coração e se colocar diante de Deus com tanta sinceridade, porque Deus se colocou diante dele, hein? A novidade está aqui, né? Tudo isso foi um modo, Deus propiciou essa ação, esse momento, para que ele, quando estivesse diante de Moisés, pudesse ser reconhecido. E Moisés o reconheceu, não tinha mais nada, ele perdeu tudo. Tinha deserto e ovelha. E ele ali reconhece na voz e na sarça a presença de Deus. Vamos dizer assim que foi até podemos até classificar como um momento pedagógico na vida de Moisés. Quebrar a dureza, o orgulho, a arrogância, a prepotência do grande Moisés, para que ele se tornasse naquele momento o receptor da presença de Deus, porque Deus se faz presente. Deus revela para Moisés o nome dele. Quando Deus revela o nome dele, Deus revela para Moisés algo da sua personalidade divina. É isso que a gente precisa buscar. Me encontrar com Deus na sua personalidade divina. O nome, né, a revelação do nome é uma particularidade da autoridade. Quem eu sou? Eu sou o Padre André. Tem algo
implícito naquilo que eu sou, e assim tem que ser vocês, na casa de vocês. Quem é a mãe? Qual é o nome da mãe que toma conta da casa de vocês? Qual é o nome do pai que cuida e dá ordens na casa de vocês, não é? Na vida de vocês. Tem que ter essa referência de autoridade. É o que Moisés hoje faz o que Deus faz com Moisés, né? Ele revela algo da personalidade, da autoridade dele, para que Moisés possa fazer aquilo que ele manda. Eu tenho autoridade, Moisés, para agora te mandar, depois da tua experiência, e fazer de você um indicador de novos caminhos para o povo de Israel. É aquilo que Deus deseja fazer conosco também, né? E Deus se revelando, falando de si mesmo, dizendo quem Ele é, Ele tem uma intenção: entrar em relação conosco. Então a quaresma é um tempo de nos aprofundarmos no mistério de Deus, como eu me relaciono com Ele. É dessa forma que Deus quer fazer conosco. O nosso Deus não é uma ideia, Ele é o concreto, real. Nos relacionamos entre nós nos relacionamos com Ele, entrar em relação, conversar com Ele, estar em diálogo com Ele, como Ele estava com Moisés. Que bonito, né? Deus criando para Moisés uma possibilidade de relação. É a iniciativa dele. Ele quer isso, Ele cria isso para nós, nos dá essa possibilidade de entrarmos em contato com Ele. É Deus que toma a iniciativa de estabelecer uma relação. É Deus que se entrega, é Deus que se faz acessível. Inclusive é Deus que entra, Ele aceita o risco de se tornar conhecido, porque agora podemos invocá-lo. Olha o que está implícito aqui, se revelando, dizendo quem Ele é. Ele se deixa interpelar, podemos invocá-lo, podemos chamá-lo, ele entra em causa, é um risco. Tem gente que prefere se manter no anonimato, né? Para não ser reconhecido, não assumir a culpa e nem a responsabilidade, prefere ficar escondido. É feio, né? Principalmente quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tenta esconder, né? Tenta enterrar. Vocês sabem que foi o que Moisés fez lá no deserto. Ele enterrou a prova do que não tinha sido feito muito bem, né? Mesmo assim Deus se revela para ele. Deus não tem medo de se mostrar e dizer quem Ele é, para que Ele possa ser chamado em causa, ser responsabilizado e nos ajudar também a sermos responsáveis por aquilo que nós vivemos e aquilo que nós fazemos. E é diante dessa visão que Jesus, Ele se coloca aqui diante dos galileus, que talvez não, certamente, né, traziam aí no coração uma certa arrogância, né? O discurso de Jesus, ele é muito incisivo. Vocês estão pensando que eu vou trocar aqui, eu vou inverter a situação para a gente entender melhor. Vocês estão pensando que vocês são melhores do que aqueles que foram sacrificados no templo e ficaram debaixo das pedras? Vocês estão pensando que vocês são melhores? Não se converte não, para você ver onde você vai parar. Na verdade é isso que ele está dizendo, porque é aquela curiosidade de querer entender, de querer saber porquê, de querer ainda condenar os outros. Sabe o que aconteceu? Ele merecia. Aconteceu, mas é castigo, foi pouco. Eu já disse isso uma vez, né? A gente tem aquele bichinho da vingança dentro da gente. Foi pouco, devia ter morrido. Está sofrendo? Nossa, é pouco o que está acontecendo com ele. Eu vos digo, não vos converteis para saber o que vai acontecer com vocês. Continua pensando assim, continua falando assim, não muda não teu coração, porque você vai ver se não vai ser pior para você, se a gente não se converter. A gente senta, a filosofia do macaco, acho que eu já contei isso para vocês, né? Senta em cima do rabo e aponta o rabo do outro. Não muda de posição não, para você ver se não é pior. Que a gente se coloca do lado de cá, né? Somos os juízes, apontamos os outros, que era o que estava acontecendo aqui nas entrelinhas. Então olha, que a nossa atitude cristã diante das desgraças, dos acontecimentos tristes,
que não seja nem de curiosidade, nem de juízo e nem de condenação. Que a gente aproveite para se colocar diante de Deus e se converter. Não buscar respostas, não buscar entender, mas por que aconteceu, mas para que essas coisas estão acontecendo. Para a gente mudar, em vez de eu condenar, eu tenho que olhar e pensar, mas e se fosse comigo? E o que eu faço para não acontecer comigo? Qual a postura que eu tenho que ser para ser diferente daqueles que estão vivendo? E se fosse comigo, como eu estaria sendo julgado, condenado? Porque lembrem dos outros evangelhos, não faça para os outros só o que você quer que façam para você. Você gostaria que dissessem, falassem, pensassem de você o que você está falando, pensando dos outros? Não, não queremos. Então, convertamos a nossa mentalidade, o nosso jeito de ser, de sentir, de pensar. Aproveitemos sim de todos os acontecimentos que estão ao nosso redor, deixemos-nos interpelar, às vezes até pela precariedade da existência humana. A gente tem visto tanta precariedade, tem tanta coisa feia perto da gente. Então olha, vamos deixar que essas situações nos interpelem na nossa existência humana, para a gente poder pensar, para a gente assumir uma postura de responsabilidade, não de condenação e muito menos de moralismo. De moralista o mundo já está cheio. E quando a gente continua moralizando demais, sendo moralistas, a gente acaba afastando do amor aquela pessoa que talvez não é melhor, não foi melhor e não está sendo melhor, porque eu não estou ajudando ela a ser melhor e eu não fiz nada para ela ser melhor, não dei para ela nenhuma oportunidade na minha vida. Então peçamos realmente que Jesus, que Ele melhore a nossa vida, para que a nossa resposta diante dessa fragilidade, da precariedade da vida, ela possa ser eficaz, né? Quando eu me torno melhor, eu venço o mal. Como é que a gente vence o mal? Nos tornando pessoas melhores. E só para a gente concluir, não podia deixar de citar a última parte do Evangelho. Quanta paciência Deus tem com a gente, hein? Talvez alguns de nós, aquele já devia ter metido o machado na raiz faz tempo, né? Mas está lá Jesus, espera mais um ano, espera mais um ano, espera o ano que vem, espera a próxima quaresma, quem sabe não muda esse ano, quem sabe, né? E está lá de novo, né? Jesus diante do Pai, mais um ano. Ah, se fosse eu já tinha arrancado, pôs fogo. Que bom, mas Deus não é assim, né? Que bom que Deus não é assim. Ele está fazendo isso com você. Então pensa como é que você vai fazer com aquelas pessoinhas difíceis, complicadas. Mais uma, vou esperar mais um pouco. Quem sabe o ano que vem muda, né? Quem sabe? Que paciência Deus tem com a gente, né? Uma paciência desconcertante, mas ao mesmo tempo maravilhosa e amorosa, né? Ele não se cansa da gente. Está dando tempo para a gente. Quantos anos, né, dona Alice? Quantos anos? A senhora é bem madura, né? Então, eu estou na metade. Mais um ano, vamos esperar mais um pouco. Dona Dolores, quantos anos? Vai por aí, né? Os 80 e mais algumas coisas. Quanto amor? Não é uma expressão de amor? Não é uma expressão de delicadeza da parte dele para com a nossa precariedade? Então vamos lembrar da nossa precariedade e deixar que Deus olhe para a nossa precariedade e dê tempo para a gente, né? Ele tem uma paciência divina, Ele não quer perder ninguém, por isso Ele ama, e ama dessa forma escandalosa, dando para, tá bom, não foi nessa quaresma, que seja na próxima, mas não vamos esperar muito tempo não, que pode ser que a gente não viva como a dona Dolores e a dona Alice, né? A gente termine antes o nosso caminho, aí eu já não posso me responsabilizar, né? Com a vida de cada um, né? Mas vamos tentar fazer o melhor também, não ficar de braços cruzados esperando, porque pode ser que a gente não tenha a mesma sorte de viver dessa forma. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,